Muito obrigado, gente. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. É um prazer muito grande mesmo. Eu queria agradecer que tenham vindo, né? Porque eu ando meio apavorado. Eu fui fazer uma palestra agora num lugar e só tinha uma pessoa na plateia. Eu não sabia se eu fazia, né? E eu resolvi fazer para aquela pessoa e no finalzinho falei para ela: olha, se desculpe, eu vou ter que sair em seguida, que eu tenho um compromisso. E ela me disse: o senhor não pode sair, não. Falei: mas por quê? Ela falou: eu sou próximo palestrante. Quer dizer, então, só tínhamos nós dois ali, eu já sei que aqui não é o próximo. Então, nós vamos discutir alguma coisa sobre, né, como diferenciar a sua empresa em mercados com B. A primeira coisa que eu quero comentar rapidinho com vocês é isto aqui: o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né? O que vai acontecer? Eu vou falar aqui embaixo, acho que é mais prático. Olha, então vejam o que estão vendo. O mundo inteiro fala de Brasil, Rússia e China, México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia, mas o que o mundo mais fala mesmo é Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Isso é o que o mundo inteiro. Eu ontem estive aqui num congresso da ONU, né, justamente discutindo, e está bem claro que é Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, e vejam que o único país ocidental destes, entre Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, é o Brasil. Por isso, o mundo inteiro, né, os investidores do mundo inteiro estão vindo com muita celeridade aqui ao Brasil. O Brasil é realmente a bola da vez, mesmo esse negócio de rebaixamento, de rating, não tem esse impacto que a gente imagina no investidor. Vejam que os grandes investidores do mundo são os Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, mais o Japão. Eles não conseguem nem ler o alfabeto da Índia, nem da Indonésia, nem da Turquia, nem da Rússia. Quer dizer, o único país ocidental é o Brasil, e isto vai cada vez mais ser forte. Hoje nós já somos a 6ª economia do mundo, segundo o Banco Mundial e o FMI. Em 2016 nós vamos para a 5ª economia do mundo, e em 2040 vamos para a 4ª economia do mundo. Vejam que em 2035 a China passa na frente dos Estados Unidos. O ranking vai ser China, Estados Unidos, Índia e Brasil. Então é por isso que tudo mesmo, a tendência a acontecer aqui. E o Brasil vai ser um país de classe média mesmo, já está sendo um país, como vocês vão ver os dados aí, de classe média. Até 2015, as classes A e B devem crescer 50% no Brasil. A gente fala muito do crescimento da classe C e esquece que a classe A e B vai crescer muito no Brasil, que é uma boa parte dos clientes da gente. E o número de miseráveis vai ser reduzido pela metade, segundo a Getúlio Vargas, e com isso, em 2015, os pobres vão ser apenas 8% da população. Isso, gente, representa uma queda de 70%. Na comparação com 93, quando 35% da população brasileira era tecnicamente pobre. Já as classes A e B, não é, de 10,5% vão para 15%, e se a gente somar a classe A, B e C, vai dar 72%, ou seja, o país vai ser um país de classe média mesmo. Mas vejam que essa classe, né, já sobe mais um degrau, né, e vejam o que acontece aqui do Estadão. Após a forte ascensão das classes D e E para C na última década, movimento semelhante de migração social já começa a se repetir da classe C para B, com renda familiar mensal entre 2,2 mil e 7 mil. Nos próximos 3 anos, a classe B deve ser o estrato social com maior potencial de consumo, ultrapassando a classe C. Em 2015, os 15 milhões de domicílios da classe B terão 753 bilhões de reais para gastar, segundo a Pyxis e Ibope Inteligência. Então, vejo que o país está caminhando para um país de classe média mesmo, né? Vejam as classes A, B e C crescendo e a classe E desaparecendo tecnicamente no Brasil. Então, pense nisso. Agora, qual é o potencial do mercado que vocês têm na mão? Isso que eu quis trazer para a gente ter uma ideia aqui, né? Hoje nós temos 190 milhões de habitantes. Eu sou obrigado a usar os dados do censo mesmo, não posso usar projeção como professor, né? E só na faixa etária de maior consumo, pode ver que os maiores clientes nossos têm essa faixa etária, entre 25 e 59 anos,
Nós temos 89 milhões, só para terem uma ideia, 89 milhões é maior que a população inteira da Alemanha. A Alemanha inteira tem 81 milhões de habitantes. Agora, o que interessa para nós é a população economicamente ativa. Dos 190, se você tirar criança, desocupado, flanelinha, se você tirar todo esse pessoal, vai cair para 108 milhões. Né? Você tirou aí 50 milhões de ocupados sem rendimento. Você fala, como é que pode ser ocupado sem rendimento? Artesãos, pessoas que estão ocupadas mas que não têm uma renda discricionária que pode ser capturada pelo sistema oficial regular. Então, 108 milhões. Agora, prestem atenção no que eu vou mostrar. Esses 108 milhões da população economicamente ativa são divididos assim. Aqui está em dólar de 1,80. Quem ganha, aliás, de 2,20. Quem ganha até um salário mínimo em dólar é considerado universalmente pobre pela União Demográfica Universal. Nós temos 40 milhões no Brasil. 40 milhões de pobres em dólar. Quem ganha de 1 a 3 salários mínimos é média baixa, nós temos 47 milhões no Brasil. Quem ganha de 3 a 10, média 17 milhões. De 10 a 20, média alta, 2 milhões e meio. Mais de 20, a elite, 1 milhão. Aqui você já vê um problema do Brasil, que é a desigualdade. Agora, eu pergunto para vocês, os clientes principais de vocês que estão aqui, tanto fabricantes como distribuidores e representantes, são esses pobres que não ganham nenhum salário mínimo, sim ou não? Não, isso que eu imaginei. Então vamos matar os pobres. Já matamos 40 milhões aqui nessa brincadeira aqui. Bom, agora o mercado principal de vocês, o mercado que vocês visam principalmente, é essa super elite que não tem nem 1 milhão no Brasil, sim ou não? Não, também. Já que matamos os pobres, vamos matar a elite, pelo menos a consciência fica mais tranquila. Agora, vejam que exercício acadêmico bobo que eu vou fazer. Só a classe média brasileira, com a renda que ela declara, hein? E 1/3 da renda brasileira, segundo a gente estuda, é incapturável. 1/3 é roubado do pano. Né? É aquele amigo seu que chega com um carrão, você fala, carrão bonito, como é que você comprou? Ele fala, não lembra como é que ele fez. Bom, mas... olha, 67 milhões. Aqui, prestem atenção, não tem pobre, não tem criança, não tem aposentado, não tem flanelinha, não tem nada. Entenderam? São 67 milhões. Se eu pegar esse número e comparar com a população total dos outros países, o que não é academicamente correto, eu teria que comparar a classe média da PEA brasileira com a classe média da PEA dos outros países. Olha o que é que dá, gente. Só a classe média da PEA brasileira, 67 milhões, equivale a uma Argentina inteirinha, mais um Chile inteiro, mais um Portugal inteiro. 40 aqui, gente, 40 milhões é a população total da Argentina. Aqui não tem criança, não tem pobre, não tem desocupado, nada. Aqui tem pobre, desocupado, criança, argentino, tem tudo aqui nesses 40 milhões, né? Desculpe aí se tem algum argentino. Mas mais um Chile inteiro. O Chile inteirinho tem 17 milhões de habitantes e mais um Portugal. Só a classe média da PEA brasileira é maior que a França, equivale a uma Espanha mais uma Austrália, uma Itália mais Israel, uma Austrália, 2 Suíças, Israel. Vejam o tamanho do mercado que vocês têm na mão. Aí não tem pobre, não tem criança, não tem desocupado, não tem nada. Não é? Eu sou conselheiro de muita empresa multinacional, o country manager, que a gente chama, o presidente aqui do Brasil, é chamado nas reuniões de conselho lá na Europa e Estados Unidos, e ele fala assim, o problema do Brasil é não ter mercado, e todo mundo ri dele, né? Porque mostra isso, como é que pode não ter mercado. Só para vocês terem uma ideia, quem ganha acima de 5 salários mínimos no Brasil e declara, são 10 milhões de pessoas, maior que a população de Portugal, quase o equivale a um Uruguai, mais um Líbano, mais um Kuwait, uma Noruega, mais uma Dinamarca. Não é? Então vejam, pensem nisso e vejam realmente o tamanho do mercado que vocês têm na mão. E esse é um mapa, né, que eu fiz, que eu mostro no mundo inteiro, estava discutindo isso ontem. Aqui é o país que é imediatamente mais pobre que o estado que está escrito em cima. Repitam alto depois de mim para vocês gravarem bem esse número. Mas repitam mesmo, gente, porque como eu sou professor, se não repetir, eu peço para repetir até repetir. Repitam logo na primeira e segunda livro.
Repitam alto depois de mim. A ONU tem 193 países membros. Então vejam aqui, gente. Por exemplo, eu vou começar por São Paulo, porque nós estamos em São Paulo. Olha, se São Paulo fosse um país na ONU, seria o 17º país mais rico do mundo, em 193. A Bélgica é o 18º, não é? Paraná, por exemplo, né? 54º, é maior que o Kuwait. Né? Santa Catarina é maior que a Líbia, 60ª economia do mundo. Os gaúchos estão em cima do Peru, deve ser alguma coisa aí meio, eu não estou entendendo essa coisa, né? Não, mas desculpe a brincadeira com os gaúchos aí, que vão aguentar 3 dias de gozação, mas deixa eu falar para vocês, olha, só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem o mesmo tamanho econômico que a Nova Zelândia. Veja que não é brincadeira. Olha aqui, Mato Grosso do Sul maior que a Bolívia, Mato Grosso maior... Gente, o estado de Rondônia é maior que o Paraguai. Pará maior que a Costa Rica. O Maranhão maior que o Uruguai. O Afeganistão é menor do que o Piauí. Só para terem uma ideia. Não é? Ceará maior que a Guatemala, Pernambuco maior que o Uruguai, Bahia maior que o Marrocos, Minas maior que o Eixado 51º, né? E Espírito Santo maior que o Líbano. Rio de Janeiro, 37ª economia do mundo, maior que a Colômbia. O interior de São Paulo seria a 27ª economia do mundo, tirando a cidade de São Paulo, é maior que a Argentina, que é 31ª. Né? E o norte e o nordeste brasileiro são maiores que a Argentina economicamente, só para ter... Então pense nisso, né? Ou seja, o que o mundo inteiro sabe é que o futuro do Brasil é muito maior que o passado. Não é? Porque vocês ainda sabem o que ainda nós temos de gente para comprar carro, para colocar acessório, quer dizer, nós não somos um mercado maduro, a gente é mercado emergente. É bom vocês entenderem esse conceito fundamental. O que é mercado maduro? Que são os Estados Unidos, a Europa, o Japão. Mercado maduro é aquele mercado em que o aumento do consumo é equivalente ao incremento vegetativo da população. Se a população daquele país cresce, o consumo aumenta. Se não crescer, não aumenta. Só para vocês terem uma ideia, o consumo de biscoito na Inglaterra há 22 anos é o mesmo. Não tem que fazer o inglês comer um biscoito a mais. Não é verdade? O consumo de cerveja nos Estados Unidos não cresce. O consumo de salsicha na Alemanha não cresce. Quer dizer, por quê? Porque todo mundo que está lá, por isso que vocês veem o mundo inteiro discutindo, abre imigração, não abre. A Europa quer que abra, as empresas, principalmente os Estados Unidos também, por quê? Para ter para quem vender. Entenderam? Quer dizer, esse é um problema. E nós não temos esse problema. A gente tem ainda uma população imensa desejando o consumo. Não é verdade? Então, o futuro é maior que o passado, então, realmente, né, pense nisso. Agora, vejam se isso daqui é verdade ou não, se a gente não tem que mudar também. Vejam aí, ó. Vejam lá.
Então, vocês vejam aí o que vai acontecer. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sucesso hoje não garante sucesso amanhã. Você pode ter o maior sucesso do mundo. Se você não nutrir esse sucesso no detalhe do detalhe, se você não se relacionar muito bem com a sua cadeia produtiva, o que é muito importante esse evento exatamente por isso, porque pega uma parte da cadeia produtiva e faz esse relacionamento ocorrer, nada garante que o maior sucesso que você tenha hoje vai se repetir amanhã. Não é? O segundo postulado é mais fácil você chegar ao topo do que se manter no topo. Se você é segundo, terceiro ou quarto, pode ser na sua região, pode ser no seu subsegmento até, chegar no topo não é tão difícil como se manter no topo. Eu tenho um aluno de doutoramento que ele fez uma tese com mais de 200 ditados mundiais que ameaçam quem está no topo. Tem um ditado japonês que fala: todo mundo martela para baixo, um prego que se sobressai. Ou o martelo arranca, que não deixa ali, não deixa. Tem um ditado grego que diz: quanto mais alta a escada, mais ela balança, não só porque ela é alta, como tem gente embaixo balançando para você cair. Né? Então, vejam aí os exemplos que nós temos aqui. Eu não quero... são milhares de exemplos, né? No Brasil. Vejam, por exemplo, Mercedes-Benz caminhões e ônibus versus Volkswagen caminhões e ônibus. Né? Caminhão era Mercedes-Benz, quer dizer, a Volkswagen nunca fabricou caminhão. De repente, o que acontece, quando a Volkswagen falou que ia fabricar caminhão no Brasil, a Mercedes ria. Não é? Hoje a Volkswagen é líder em todas as categorias de caminhão e ônibus urbanos. Alguém daqui teve um Fiat 147 a álcool azul oceano? Alguém teve um? Não é? Vocês lembram? Você via no manual que tinha que fazer aquecimento, você achava que era no carro, não era, era em você para empurrar aquela desgraça. Não é verdade? Quer dizer, agora, todo mundo ria. A Volkswagen teve 73% do mercado de automóveis. Hoje a líder é a Fiat, é o que? Há 11, 12 anos. Então vejam vocês aí, Mesbla, Mapping, Exposição, Clipper, Hermes Macedo no Paraná. Onde foi parar tudo isso? Né? Varig, TAM e Gol. A Varig dominava os céus do Brasil. Né? Quando o pessoal da Gol, seu Nenê Constantino, Júnior, que são empresários de ônibus de Minas, montaram a Gol, teve uma matéria aqui no maior jornal de São Paulo dizendo assim: vão quebrar a cara, porque eles são empresários de ônibus, vão parar avião em rodoviária. Não é verdade? E vai a Gol e compra a Varig. Não é? E se arrepende de comprar a Varig, isso que é o pior até. Quer dizer, então, né, vejam aí, né, é mais fácil. Então, e outro postulado é que se você já é o melhor naquilo que faz, com certeza poderia ser ainda melhor. E daí meus alunos perguntam: mas professor, eu já sou o melhor, eu já sou o benchmark. Tem muito desperdício aí. Por quê? Qual é a lógica disso? É que se você já é o melhor naquilo que faz, é porque você entende tanto do que faz, você domina tanto a cadeia produtiva, você se relaciona tão bem, que se você der mais foco, mais energia, mais comprometimento, mais atenção aos detalhes, mais o que a gente chama de follow-up e follow-on, quer dizer, terminar o que começa, ir atrás, dar seguimento, você vai conseguir melhorar o milagre que você já é. Pode reparar, gente, né? Vocês aqui foram escolhidos, não é verdade? Porque são os melhores, não é isso? Eles estavam me contando que disseram vários nãos, né? Que até um problema que eles têm de muita gente querendo vir, que eles não puderam aceitar. Agora, eu pergunto para vocês, pode reparar, gente, aquele salto de qualidade que a gente chama, aquele quantum leap que a gente fala em inglês, pode ver que só dá esse salto de qualidade que deixa a concorrência impressionada, aquelas empresas que fazem umas coisas espetaculares e elas já eram boas. Pode reparar que esse salto só dá quem já é bom. Pode reparar, gente, quem é ruim, é ruim. Vocês já repararam isso aí? Nós temos em Sorocaba a Universidade do Cavalo, né? Meus filhos falam: pai, é que nem cavalo. O cavalo que pula 1,10 m, que salta 1,10 m, se você treinar, puxar, exigir, ele salta 1,20 m. Se saltar 1,20 m, você treinar, exigir, ele salta 1,30 m. Se saltar 1,30 m, é capaz de saltar 1,40 m. E daí eles falam: pai, cavalo que não salta nada e come igual o cavalo que salta, ou seja, dá a mesma despesa, melhor dar para um amigo, né? E fazer alguma coisa com ele. Quer dizer, então, se você já é o melhor, também não descanse, porque o mercado hoje gente, uma corrida sem linha de chegada. Não é? Nós temos uma sensação de crise. Vocês já repararam? É interessante. Eu todo dia estou em empresas, né, diferentes, e eu pergunto assim: como é, gente? Tá ruim? Eles falam: não, professor, não, sinceramente, ruim não está. Ruim não está, não. Eu falo: mas está bom? Eu falo: professor, bom também não está, não.
Né? Eu digo assim, mas então como é que está? E todos dizem uma palavra a mim que eu acho ótima. Eles falam, professor, para ser bem sincero, está embaçado. Não é? Essa sensação de embaçado, não é verdade? Quer dizer, investe ou não investe, faz ou não faz, vende ou não vende, como é que vai ser? Essa sensação de crise, né? Uma crise que pode vir, sabe por que ela vem? Porque crise em grego é peneira, é a mesma origem de cri. Cri em grego é passagem, é separação, é a mesma origem de crivo do chuveiro. O que o crivo faz? Ele separa o duto d'água em jato, é criticar. Eu pego uma coisa e separo e critico. Digam a verdade para mim, a gente não se sente numa peneira o dia inteiro? Quer dizer, o mercado não está peneirando a gente, e o que a peneira faz? O que é bom passa, o que não é bom joga fora, e eu estou todo dia, nós como pessoas, como profissionais, nós como empresa, estamos o dia inteiro numa peneira. Essa é a sensação de crise. E eu pergunto para vocês, ela vai acabar? Não, ela só vai piorar. Por quê? Vocês não se iludam, o número de concorrentes com a gente vai aumentar muito. E qual é outro postulado que eu queria falar para vocês, que é muito importante para todos vocês? É que o que faz o sucesso de uma empresa é a sua capacidade de geração de caixa e não só o domínio do mercado em venda. Sabe, há uma evolução nas empresas. Sucesso, gente, é caixa. Não se iludam, e sucesso empresarial é caixa, é cash flow positivo. Há uma evolução nas empresas que eu queria comentar rapidinho com vocês. Se vocês conseguirem sair daqui só com isso na cabeça, para mim, eu ganhei o dia. A empresa mais primitiva do mundo, a mais antiga, é aquela que maximiza a venda. Meu negócio é vender, 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 vender. Vender, teoricamente, é fácil. Todos vocês aqui têm qualidade. Quer vender mais? Quer? Baixe preço. Baixe preço lá no pé, vende. Só que daí você quebra em seguida. Por quê? Porque você não pode ter um produto que você produza por 10 e vender por 9, vender por 8. Não é verdade? Quer dizer, não adianta vender por vender. Vocês distribuidores também, não adianta vender. Eu conheço um amigo meu vendeu 280 caminhões, 0 quilômetro, caminhão pesado, no lançamento do caminhão para um cliente só, o tal do gasoduto aí, Brasil-Bolívia. Ganhou um troféu maior que eu, que não é muita vantagem, mas um troféu enorme da fábrica. Eu fui em coquetel em homenagem a ele, teve jantar em homenagem a ele, foi capa de revista regional. Um dia encontrei com ele e falei, parabéns por aquela venda. Quanto você ganhou? Imagine 280 caminhões vezes 350 mil reais, imagine a venda que ele fez. Bom, ele falou, eu falei, quanto você ganhou? Ele falou, perdi, rapaz. Eu falei, como perdeu? Ele falou, começou aquela guerra de preço. Eu falei, essa venda eu não posso perder, essa venda eu não posso perder, essa venda eu não posso perder. Viu o troféu que eu ganhei? Eu falei, mas espera um pouquinho. Se perdeu o dinheiro e ganhou troféu do quê? De idiota? Ele falou assim, se eu contar para o seu, você me mata. Eu falei, o que foi? Ele falou, fui eu que paguei o troféu. Eu falei, como você pagou o troféu? Ele falou, a fábrica queria me dar um troféuzinho pequenininho. Eu falei, uma venda dessa merece um troféu maior. Ele falou, então você compra o troféu e nós damos o troféu. Eu comprei esse monstro de troféu. Daí perguntaram, se quer que o presidente aqui do Brasil entregue o troféu? Veio o presidente mundial. Ele falou, uma venda dessa merece o mundial. Né, ainda mais do lançamento. E ele falou, e ele pagou a passagem do homem para vir, porque, sabe, o coquetel foi ele que pagou. Eu falei, meu querido, você não é empresário, né? Você devia ser candidato a suplente de vereador, porque com um voto você vira suplente, então é o seu mesmo, basta. Então, na verdade, tem muita empresa assim, você vende por 10, eu digo desgraçado 9, ele 8, eu 7, 6, 5, Marins, você quebrou, eu quebrei, mas que quebrei, ele quebrei também, e todo mundo quebra. Sabe, gente, precisa tomar cuidado, vender por vender, cuidado com consagração popular, cuidado com ego, cuidado com isso, né? Vender teoricamente é fácil. Algumas empresas evoluem, vão para o segundo estágio, que é lucro. Eu quero vender, mas eu quero ter lucro. Só que eu sou contador, eu dava aula de estrutura e análise de balanço. Lucro, gente, é uma ficção contábil. Lucro é uma linha numa folha de papel chamada balanço, porque você paga imposto. Eu sou conselheiro de muita empresa. Chega no final do exercício, viga o CFO lá, o financeiro, o contador, fala, senhores conselheiros, tivemos nesse exercício um lucro de tanto, e os donos da empresa esfregam a mão e digam, oba, com esse lucro podemos fazer um centro de distribuição no Nordeste, comprar uma outra linha, e dá desespero no financeiro. Fala, deixa eu explicar para o senhor, é difícil explicar, o senhor não é contador, é lucro, senhor, lucro. Esse lucro a gente apurou, e ele já fala apurou.
Olha o verbo que apurou. Porque a gente deferiu os últimos 5 anos, fez uma reavaliação do ativo, usou a instrução normativa 45 da Receita Federal, que agora saiu, e aí então a gente apurou esse lucro aí, até não íamos falar com o senhor agora, porque não é nem hora de falar, mas para pagar o imposto que o lucro gerou, nós vamos ter que fazer um empréstimo no banco. Quer dizer, mas que diabo de lucro? Quer dizer, gente, lucro. Eu tomava chopp com os alunos depois da aula de contabilidade. Eu ia lá com eles e falava, agora vocês vão aprender tudo que vocês precisam aprender na vida. Vinha o garçom com a conta. E eu falava assim para o garçom, o senhor aceita lucro? Ele teve lucro, o pai dela tem lucro, ela tem muito, o pai dela também tem lucro. O que o garçom, coitadinho, dizia? Que é isso, criança? Para com brincadeira, aqui é dinheiro. Eu falei, lucro não paga um chopp. Cuidado com lucro, não é verdade? E tem gente que fala de lucro. Gente, algumas empresas evoluem ao terceiro estágio, que é caixa. É com caixa que você paga melhor, quando você compra melhor de fornecedores. Vocês que são aqui fábrica, vocês sabem disso. Quem que vocês querem como cliente? Cliente que tem caixa, cliente que paga. Não é verdade? E vocês, distribuidores, vende para quem? Repitam alto depois de mim. Empresa não é ONG. Sabe? Porque empresa não é ONG. Vocês aqui dizem, mas se eu não vender para aquela loja, o coitadinho, para o varejo lá, para o Serginho, né? Vou falar aqui. Se eu não vender para ele, ele quebra, coitado. Ele tem que procurar uma ONG para salvar ele. Não é o distribuidor que vai salvar ele, nem a fábrica que vai salvar ele. Não é verdade? Quer dizer, onde está o caixa da maioria das empresas, gente? Ou está em estoque, um estoque que ri para você toda manhã, tem estoque que ri de você toda manhã, tem estoque que canta, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não é verdade? Ou está em estoque, ou está em carteira de duplicata, cheque sem fundo, inadimplência, gente para quem você financiou venda e que não paga você. E se vocês aqui têm muita inadimplência, muita contas a receber, eu vou dar uma notícia para vocês, não sei se é boa ou se é ruim, para mim é boa. Esse pessoal que deve para vocês não vai pagar. Não só não vai pagar, como vai passar em frente à sua fábrica, à sua distribuidora, com uma caminhonete zero, buzina, ainda faz assim para você, não é? Você vai cobrar, o desgraçado está esquiando em Bariloche com a família inteira, quer dizer, não paga, não paga. Ou está então e eu não tenho dó de quem tem muita conta a receber, sabe por quê? Porque estava no primeiro estágio, vendeu porque queria vender, vendeu sabendo que aquele fulano para quem ele vendeu tinha uma chance. Sabe qual era essa única chance? Era de pagar. E não vai pagar, não pode pagar. Vocês sabem disso. Então, ou está em carteira duplicata, ou está onde? Em estoque, ou está em desperdício. Gente, tem muita fábrica, muito distribuidor, muita empresa, que a fábrica, a distribuidora, é uma vaca de 1000 tetas. Na verdade, o que ele gosta mesmo é de cavalo, de fazenda, de barco, né? E tudo que aquela distribuidora dá, tudo que aquela faz, ele suga, ele vai sugando e vai matando de inanição, vai matando de fome. Se você não reinveste, se você não faz, não vai ter jeito. E está em desperdício. E olha, gente, o nosso negócio hoje, nós temos que entender, nós do Brasil ainda não entendemos, que custo hoje é milimétrico, sabe? É luz mesmo, é aquela coisa meio tarada. A Ambev, gente, é o menor custo por eu sou da Ambev, é o menor custo por hectolitro de cerveja do mundo, mas você, para pegar um lápis novo, tem que levar o toco, senão não ganha o novo. É assim que você faz, é luz, é coisa. Agora eu vou na empresa de cada um de nós, até na casa de cada um de nós, e tem lá um depósito, um quartinho. E eu pergunto assim, o que é que tem aí? Ele falou, não, professor, nem olhe. Nem olhe isso aí. Isso daí é o seguinte, estava barato, nós compramos 200. E agora saiu de linha, não tem mais. É o seguinte, isso daí não sabemos o que fazer. É uniforme, é desperdício de tudo que é lá. Então, gente, custo. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, dificilmente vocês mandam no mercado. O mercado é um dado.
Eu que sou fazendeiro, eu moro numa fazenda, a gente aprende, sabe o quê? Eu só posso controlar da porteira para dentro. Da porteira para fora eu não controlo. Eu tenho que cuidar dos meus custos milimetricamente, porque da porteira para fora é o mercado. Qual é a arroba do boi? Eu mando na arroba do boi? Não mando. Eu mando no litro de leite? Não mando. Eu mando no preço do alface? Não mando. Onde que eu mando? Da porteira para dentro. Fábrica é a mesma coisa, distribuidora é a mesma coisa, revista é a mesma coisa, é da porteira para dentro. Então, sente em cima do caixa. Por que é importante chegar ao terceiro estágio? Prestem agora atenção, porque só as empresas que um dia chegarem ao terceiro estágio poderão chegar no quarto estágio da evolução empresarial. Qual é o quarto estágio da evolução empresarial? Sabem qual é? É comprar as empresas do primeiro estágio que quebraram de tanto vender. É ou não é verdade? De repente a empresa com 50 anos, 80, 90, vem e é comprada por uma que ninguém ouviu falar, que tem caixa. Agora, gente, prestem atenção agora no que eu vou dizer. A única, não há duas, a única maneira que existe de gerar caixa, sabe qual é? Vendendo. Não há duas. Ou você vende os produtos, os acessórios de som, etc., que vocês têm aqui, ou vocês vão ter que vender a fábrica, a distribuidora, a sua casa, alguma coisa você vai ter que vender para gerar caixa. Então, pelo amor de Deus, façam vendas sadias. Não interessa a ninguém empresa quebrada. Entenderam? Isso é importante. Tá? Agora, prestem atenção, isso que a gente ensina no mundo inteiro, nas universidades, olha a capa da revista The Economist no auge da crise. Essa crise de 2008, que quebrou com a Europa inteira, está quebrando com o mundo. Foi uma crise do quê? De caixa. Olha a capa da maior revista de economia inglesa do mundo. Né? No auge da crise de 2008, novembro de 2008, tudo que você precisa é caixa. Não tem, é crise de caixa. Mas isso que a gente ensina no mundo inteiro, eu aprendi mesmo, foi num bar do Ceará. Tem alguém do Ceará aqui? Quem é do Ceará? Quem é do Ceará? Olha, eu aprendi indo para Paracuru, passo por São Gonçalo do Amarante, vejo um bar lá de beira de estrada, muito simples, com um papel assim, pregado na parede, um papel de pão, escrito assim: só vendo, não vendo, não vendo. Eu fiquei olhando meia hora para esse papel, falei, eu não vou perguntar para o homem o que é isso. Eu hei de decifrar, fiquei meia hora olhando. Daí não aguentei, falei, meu senhor, o que é aquilo que está escrito lá bem grande ali? Ele falou assim, aqui assim, meu senhor, só vendo, não vendo, não vendo. Ou seja, política de caixa pura, não é verdade? Alá São Gonçalo do Amarante, né? Então, pense nisso, gente, pense nisso, porque não adianta ter caixa. E não é... Então, olha isso daqui para vocês, olha aqui, ó. Meu querido, ajude o seu fornecedor de produtos ou serviços a ajudar você, a prestar um bom serviço, a fornecer a você com excelência. Veja, esse é um problema, porque muitas empresas treinam seus funcionários, colaboradores, no atendimento ao cliente. Mas será que nós nos preocupamos em atender bem, em facilitar a vida daqueles que prestam serviços para nós, daqueles que fornecem produtos para nós? Será que nós não deixamos esse pessoal na sala de espera, não damos o nome deles na portaria e eles chegam e ficam esperando horas até na portaria, depois mais horas numa sala de espera? Será que isso não irrita o nosso fornecedor? Pense nisso. Facilite a vida, se comprometa com o seu fornecedor e com o seu prestador de serviços. Pense nisso. Sucesso. Gente, é o seguinte, qual é a realidade? O que é que mudou? O número de concorrentes com a gente aumentou muito. E olha, não se iludam, gente, vai aumentar muito mais. Ou aumenta pelo número, ou aumenta por aquilo que a gente chama de consolidação. Um vai comprando o outro, vai ficando cada vez mais forte. O número de concorrentes vejam, cerveja era Brahma e Antártica, televisão era Philco e Philips, automóvel era Ford, Chevrolet e Volkswagen, igreja era católico e protestante, olha hoje.
Não é verdade? Não tem nada. Universidade, gente, era uma universidade federal, uma universidade estadual e uma particular. Olhe hoje, né, tem uma brincadeira conosco na universidade, assim, você ainda terá uma Anhanguera vizinho de você. Quer dizer, não tem, você dá 2 passos, cai numa universidade. Então, veja, o número de concorrentes é cada vez mais, eu não preciso dizer isso para você. A segunda coisa complicou a primeira, qual é? A qualidade dos produtos, marcas concorrentes, a cada dia, empresas, a cada dia fica mais equivalente. Não tem geladeira que não gele, não tem televisão que não pegue. Tirando o Lada, o Niva, não tem mais carro ruim, tem? Eu tenho um aluno que tem um Niva. Ele jura que na página 48 do manual do proprietário do Lada tem horário de ônibus. Eu não acredito. Eu não acredito. Você também tem um Niva? Olha, o Serginho tem um Niva, gente. Vejam, é tentativa de suicídio, alguma coisa? Não é. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Tem um amigo que tinha um Lada, queria vender, colocou na porta da casa, escreveu doce, porque não vendeu nem por 1.000, nem por 500, não conseguia. Daí, deixou com a chave tudo, veio um barulho, falou para a mulher, acho que estão levando o Lada. Olhou, tinha um outro Lada do lado do lado. Com cartaz assim, quem dá 1, dá 2. Não é? Então, qualidade não se discute. Bradesco é o melhor banco, não dá para trabalhar com Itaú, Santander, Caixa Econômica. Gente, Peter Drucker dizia uma coisa muito simples: qualidade é o cacife para você sentar na mesa do jogo e começar a jogar. Se você não tiver qualidade hoje, você nem senta na mesa do jogo. Ah, mas eu conheço muito concorrente meu que não tem qualidade. Eu pergunto a vocês, ele vai estar vivo daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Não vai. Quer dizer, ele pode estar ali, naquela regiãozinha ali, fazendo um barulho qualquer, mas não tem futuro. Qualidade não se discute mais. Quando qualidade começa a ser equivalente, com muito concorrente, a terceira coisa complica tudo. Qual é? Preços começam a ser mais ou menos iguais. Então, o produto desta fábrica, na mesma categoria e similitude daquela outra, tem mais ou menos o mesmo preço. A taxa desse banco parecida com a taxa do outro banco. A mensalidade de uma faculdade parecida com a mensalidade da outra. E assim por diante. O Ford Ka, mais ou menos o preço do Palio, mais ou menos o preço do Corsa, e assim vai. Agora me respondam, quando eu, cliente, tenho a seguinte percepção: tem muita loja de autopeça me querendo, tem muita loja de acessórios me querendo, tem muito carro me querendo, muita maionese me querendo, muita cerveja me querendo, muito banco, muito tudo me querendo. Na minha percepção, com qualidade semelhante, preços mais ou menos iguais, o que é que vai me fazer? Comprar dele e não dela, dela e não dela, dela e não dele. O que é? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Olha só, a gente acha, tem uma ilusão, a gente não tem uma ilusão de que a área da gente é a mais concorrida de todas? Professor, o senhor não sabe o que é a área. Se você acha que o seu ramo é o mais concorrido, mude de ramo. E você vai ver o que é bom para a tosse. Eu sempre digo, abra uma funerária. Vocês, eu não sei se teriam a coragem que eu tive, eu fiz a palestra de abertura do Congresso Nacional, várias vezes já, de agentes funerários e diretores de cemitérios. Teve uma exposição linda chamada Funexpo, caixão de defunto, vela cruz. A palestra que eles queriam que eu fizesse, eu me neguei a fazer, porque era como conquistar e manter clientes. Eu falei, eu não vou fazer. Mas daí piorou o texto, porque daí eles falaram, então não faça essa, faça os desafios do pós-venda. Eu falei, não, aí também, não é verdade? Mas estão dando risada? Olha o cartaz aqui, olha aí, olha o slogan. Quem é vivo sempre aparece, olha aí, olha aí, Funexpo, olha lá. E o slogan interno era, só não vai quem já morreu. Não era verdade? Então, gente, agora eu pergunto a vocês, quando você tem isso, a diferença está onde? A empresa tem que ser diferente. A empresa, sabe, essa diferença vai estar cada vez mais realmente na prestação de serviço. A gente, é muito vidrado no que a gente chama de conteúdo. A gente diz, o meu produto é melhor, eu provo para o senhor que é melhor, ele tem laudo do IPT, ele tem tudo. Gente, ter o melhor produto é obrigação, a diferença hoje está no continente.
como a minha marca, como o meu produto é percebido pelo mercado, é hoje muito mais importante, ou tão importante quanto o meu produto. Não é verdade? Então, agora vejam, gente, vou mostrar, é a última coisa que eu quero mostrar para vocês, o que é que o cliente quer. E eu vou mostrar para vocês, gente, 3 pesquisas. Essas pesquisas são muito famosas, eu vou explicar por quê. Primeiro, por causa da metodologia. São feitas 20 pesquisas antes dessa, com 100 alternativas. E depois fazemos focus groups, recorrência, com alunos de pós-graduação, então é bem científica. E outra coisa é o volume de pessoas, 43 mil pessoas participando. A primeira, prestem bem atenção nas 3. A primeira é assim: o que você acha mais importante para uma empresa conquistar você como cliente? Ou seja, a premissa é que você não é cliente ainda, eu estou querendo conquistar você ou roubar você de um concorrente. Primeiro lugar, com 44,5%, atendimento excelente. Empresta aquela água para mim, por favor. Atendimento excelente com 44,5%. Em segundo lugar, cumpra o que prometer. Prestem muita atenção nas pesquisas. Cumpra o que prometer. 38,3%. Aí, gente, cumpra o que prometer, inclusive na publicidade. Hein? Cumpra o que prometer na entrega. Eu prometo que entrego em 15 dias. Entregue, cumpra o que prometer. Qualidade do produto em terceiro lugar, com 13,6%. Agora prestem atenção, em quarto lugar de 100, preço baixo. Mas olha, de 43.260, só 1.206, 2,8%, colocaram o preço em primeiro lugar. Vamos analisar isso aqui. Ter marca famosa 0,4, fazer publicidade 0,4. Analisem comigo, é importante fazer publicidade? De 43 mil, só 159 colocaram em primeiro lugar, mas sobrou em sexto lugar de 100. Fazer publicidade é importante? Claro que sim. O que está dizendo é que não adianta fazer publicidade se você não tiver atendimento excelente, não cumprir o que prometer, não tiver qualidade, que é o que tem mais do que 10% dos votos. Ter marca famosa é importante? Claro que é. Sobrou de 100 em quinto lugar. O que está dizendo é que não adianta ter marca famosa se você não tiver atendimento excelente e não cumprir o que prometer. Provavelmente qualidade você tem, até porque sua marca é famosa. E agora, gente, e preço baixo, professor? Não é possível. Todo mundo só fala em preço. Gente, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não é verdade que cliente só quer preço. Nem o cliente final, nem o distribuidor, nem o varejista. Não é verdade. A gente já cansou de fazer pesquisa no mundo inteiro sobre isso. Preço está em quarto, quinto lugar. Agora, prestem muita atenção. A verdade e isso é muito verdadeiro, é que o cliente só paga a mais por uma coisa que ele perceba mesmo como valor para ele. Senão ele não paga. E, agora prestem atenção, a maioria das diferenças de valor percebidas pelos clientes entre empresas concorrentes tem sido o preço. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Eu vou na churrascaria dele aqui, R$50 por pessoa, lá no espeto corrido, lá no rodízio. Eu vou na dele 45, na dele 40. Na minha opinião, minha de Luiz Marins, a picanha igual, o buffet de salada igual, a costela igual. Qual a diferença de valor que eu percebi para mim? 50, 45 e 40. Nada me faria pagar de novo R$10 a mais para voltar a dele de 50. Não vi nada aqui. Ele dá de 50, então, preocupado, contrata um consultor. E o consultor vai dizer a ele, como todo consultor fala, inclusive eu, o quê? Você tem que diferenciar a sua empresa. Todo consultor não fala isso? Você tem que diferenciar a sua fábrica, tem que diferenciar a sua... E ele diferenciou. Diferenciar significa, ele faz coisas que os outros não fazem. Ele fala, eu cobro 50,
mas eu dou sobremesa grátis. E eu, cliente, digo, eu não como sobremesa, para mim continua 50, 45, 40, eu vou na de 40. E ele diferenciou, tenho carne de avestruz. Eu digo, eu não como carne de avestruz. Continua voltando na de 40. Eu tenho carne de javali. Falei, eu não como carne de javali. Volto na de 40. Eu tenho coraçãozinho de galinha de Angola, de capote, lá no Ceará. Não é verdade? Ele falou, mas eu não como coraçãozinho. Olha quanta diferença ele fez. Nenhuma foi valor para mim, eu não pago por nenhuma delas. Ele, então, desesperado, reclama com o consultor. E o consultor vai dizer a ele, como todo consultor fala, inclusive eu, meu querido, a diferença não está no produto, a diferença está no serviço, na prestação de serviço. O consultor fala isso, não fala? Suponhamos que eu chegue na churrascaria dele e ele diga assim, para o carro do homem na sombra, põe naquela mesa do fundo onde o ar-condicionado é mais forte, traz uma linguiça de aperitivo enquanto ele espera, traz aquela cadeira alta nova para o neto dele. Eu pago ou não pago 50? Eu pago se isso for valor para mim. Se eu não gosto que mexa no meu carro, odeio o ar-condicionado, não gosto de linguiça, eu não pago e não volto mais lá. Se eu falar que cliente, né? Prestem atenção no que eu quero dizer. Nós temos que saber o que é que o nosso cliente paga, o que é que o nosso cliente não paga. É uma maneira rude de eu dizer o que ele valoriza, o que ele não valoriza. Agora prestem redobrada atenção. A pesquisa nossa, a maioria das diferenciações que as empresas têm feito para se diferenciar das suas concorrentes, tem aumentado o custo delas, não aumenta o valor percebido pelo cliente, o cliente não paga. Você faz um monte de firula. Vamos fazer uma pesquisa aqui, com vocês. Levante a mão aqui, quem quando viaja e fica num hotel, qualquer hotel, como vocês estão aqui, quem é que usa a sauna do hotel? Levante o braço. Ninguém? Possível, ninguém. Quem é que usa o fitness center, aquela sala cheia de aparelhos, esteira, bicicleta? Olha, aqui já deu uma porção, olha. Os sarados aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, já deu aqui umas 20 pessoas. Levante a mão quem usa a piscina aquecida do hotel. Levante o braço. Olha lá, os membros da sauna, ó, os membros do fitness center, não é isso? Bom, dá uns 20 de novo. Agora levante a mão quem usa o chuveiro do hotel. Quem usa o travesseiro e a cama do hotel e o colchão do hotel. Agora me respondam, na média, eu não conheço aqui, como são os chuveiros dos hotéis? Não são horror? Quando sai água por todos os furinhos, não é um milagre de São Galvão? E quando sai que nem Maria Louca, cada um para um lado. Ou então tem um modelo próprio de chuveiro de hotel que você fica seco no meio, ele sai aberto, você seco no meio. Você vê que está saindo a água e não vê onde está chegando aquela água. Olha a pesquisa que meus alunos da pós-graduação fizeram em hotel. O box é estreito, a porta aqui, box estreito, as duas torneiras lá. Não está identificada qual é a fria, qual é a quente. Eu, como Deus me pôs no mundo, fico olhando para as duas, tentando adivinhar. Eu nu, como Deus me pôs no mundo. Pela minha prática de hotel, a da esquerda é quente, mas nem sempre. Eu já faço um plano de escape daquele box e vou lá. Não é isso? Você vai, não é assim que a gente faz? A gente vai. Abre uma delas, sai correndo pela lei do Murphy, que tudo que pode dar errado, você abriu qual? A quente. Aquilo aberto, o box estreito, aquela fumaceira, a água a 100 graus, como é que você vai lá regular a água? Você pensa, imagina chamar alguém,
Não tem você gruda na parede que nem uma perereca e vai se queimando, regula a água, que é outro milagre. Daí você está tomando banho com um sabonetezinho deste tamanho. Quando cai no chão, gruda, vai por ralos. Outro dia eu me vi agachado com a unha, tirando um resto de sabonete. Daí você está ensaboado, para a água, para. Você fala, meu Deus, parou a água. Não é que parou, é que o seu vizinho de cima deu a descarga. A água fria foi para a descarga dele, quando volta em cima de você assim, volta só qual? A quente, você sai correndo daquele banho. Termina o banho, onde está a toalha? Do outro lado, o banheiro alagado. Não é? Isso quando a toalha, isso eu acho mais lindo, não está feito uma rosácea em cima da cama, dentro de um saco plástico lacrado. E você nu e molhado se vê andando pelo quarto e se vê mordendo um saco plástico para abrir e ele escorrega pelo seu corpo. Isso sem falar daquela cortina de plástico embolorada que ainda existe, que gruda em você, você empurra, ela vem e gruda, tem a silhueta do último hóspede. Olha, gente, o hotel tem sauna úmida, sauna seca, sauna holandesa, fitness center. Quanto custa isso? Agora me respondam, quantos usam isso? E o chuveiro? E o travesseiro que você peleja a noite inteira, tira e dorme sem? E o colchão? É um modelo novo, colchão rede, tem um buraco no meio, você cai ali dentro. Gente, não faça firula. Some o que tem mais que 10% dos votos. Olha aqui, ó. O que o cliente realmente, 96,4% dos clientes, o que é que quer? Atendimento excelente, que você cumpra o que prometeu e tenha qualidade. Para saber se isso era verdade, nós fizemos uma outra pesquisa. Agora é o que mais irrita você no relacionamento com uma empresa. Qual é a premissa? Agora você já é cliente. Eu estou perguntando o que irrita você. 14 mil votantes, mesma coisa, 20 pesquisas sem alternativas, outras pessoas que não são da primeira. O que mais irrita? O mau atendimento, as pessoas são despreparadas para atender. E já vão colocando na cabeça, que eu vou provar lá na frente, que na cabeça de cliente, atendimento e vendas é a mesma coisa. Pessoas despreparadas, o mau atendimento. A mentira não cumpriu o que prometeu, com 32,6. A arrogância, as pessoas são arrogantes. Sabe o que é arrogância? Arrogante é a empresa que acredita que o cliente precisa mais dela que ela do cliente. Sabe, é o cara que se acha. Eu tenho um aluno muito arrogante, eu falei, você se acha? Ele falou, não me acho, eu me tenho certeza. Não é verdade? Quer dizer, agora, o mais interessante é que na recorrência nossa, quando eu vou perguntar aqui para ele, no Focus Groups, o que é... Cite alguns exemplos, de mal atendimento. Ele fala assim, professor, o cara falou para mim que ia lá às 10 horas da manhã, chegou 11h30. Olha que arrogante. O cara falou que ia me entregar em uma semana, entregou em 15 dias. Olha que arrogante, quer dizer, arrogante é também quem não cumpre o que promete, entenderam? Então, cuidado com a arrogância. A falta de qualidade caiu para quarto, quinto lugar, veja os dois com 6,1, porque você não teria sido cliente se soubesse que a qualidade era ruim. Olha agora, a demora a não respeitar o meu tempo. 80% da irritação da gente se refere a tempo. É o carro da frente que não anda, o sinal que não abre, a conta que não vem, a palestra que não termina. Não é verdade? Quer dizer, tudo é tempo. Nós trabalhamos com shopping, Iguatemi, etc. Perguntamos às mulheres do shopping o que mais irrita vocês no shopping, e elas falaram quando pede para embrulhar para presente. Fica a balconista com aquela mão mole na sua frente, ela lisa o papel, e você ali em pé. Daí ela vira o papel em cima do pacote e diz... Não deu, eu cortei curto. Você fala, não, põe numa sacolinha. Não é verdade, né? Então, olha lá, demora. Você vai sair do hotel, a pessoa pergunta o que o senhor consumiu no frigobar, o senhor fala uma água, ele pega o telefone e fala, Dona Lourdes, verifique o 316. Você fala, você vai verificar, porque me perguntou quantas águas tinha, eu pago essas águas. Quer dizer, irritação é tempo. E a incoerência nos preços. E tempo, gente, é muito louco. O ser humano é muito louco em relação a tempo. Todo carro que está na sua frente não anda, é uma lesma. E todo carro que ultrapassa você é um louco.
não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, incoerência nos preços, sabe o que é? Eu não entendo os preços daquela empresa. Uma hora é um preço, outra hora é outro. Para um é um preço, cuidado com isso. Some o que tem mais que 10%, 84,5%. O que é que irrita? O mau atendimento, a mentira e a arrogância. Para saber se isso era verdade, olha a minha dúvida de pesquisador. Ele me diz numa pesquisa aqui que o que ele mais quer é atendimento excelente. Ele numa outra me diz o que mais irrita ele é o mau atendimento. Qual era a nossa dúvida de pesquisadores? Afinal de contas, o que é atendimento excelente? Que bicho é esse? Olha lá a pesquisa, o que você considera atendimento excelente? 17 mil, que outra vez 20 pesquisas sem alternativa, foco, tudo bem. O que é? Falar a verdade em qualquer circunstância. Gente, não minta. Olha agora, cumpriu o que prometer. E olha agora, fazer acompanhamento após a venda. Essa é a prova que atendimento e venda é a mesma coisa, na cabeça do consumidor. Vendeu, não me abandone. Ser ágil e rápido de novo tempo, acompanhar você durante o atendimento, falar olhando nos olhos, sorrir para você, é a mesma coisa. Sorrir para você é importante? Claro que é, sobrou de 100 no varejo. Agora, adianta, eu sorrio para você e minto? Não adianta. Eu olho nos seus olhos e não cumpro o que eu prometo? Não adianta. Some o que tem mais que 10%, considerando 9,5 como 10, 83,3%. O que é, gente? Falar a verdade, cumprir o que prometer, fazer acompanhamento após a venda e ser ágil e rápido. Não faça firula, é isso que o cliente paga. Agora prestem atenção vocês, fábricas, e vocês que são distribuidores. A gente estuda produto. Quando a gente lança um produto, a gente faz uma demonstração, treina vendedores. A gente até conhece o mercado da gente, onde esse produto pode ser vendido. Mas a gente agora tem que passar a estudar cliente. Quem é ele? Quem influencia as decisões dele? Como é que está a situação creditícia dele? Quem é, na verdade, que decide naquela empresa? Porque não existem dois clientes iguais. O que ele aqui tira a carteira do bolso e paga com o maior prazer, e ela não paga, ele não paga, ele paga. Então, agora, daqui para frente, é estudar cliente. Gente, para terminar, eu quero só contar uma historinha a vocês. Havia uma tribo que morava nas profundezas da caverna, depois da última glaciação, há 12 mil anos atrás, quando as calotas de gelo se derreteram e veio aquela era das cavernas. Imaginem cavernas imensas, como de Dordogne a Altamira, quilômetros e quilômetros, e gerações se multiplicaram no fundo da caverna, até que um grupo de jovens, inconformados com aquela escuridão, com aquela ausência de perspectiva, com aquele fundo de caverna, resolveu preparar o seu farnel, sua mochila, sua comida e viajar pelo interior da caverna. E depois de uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades, ainda no fundo da caverna, eles viram um ponto luminoso, foram em direção a esse ponto e descobriram o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando eles chegaram lá, eles ficaram entusiasmados, boquiabertos, estupefatos, ao verem aquelas coisas todas das quais nunca haviam ouvido falar. A luz, o calor, o sol, os pássaros, o azul dos céus, o verde, os animais, as flores. Eles ficaram tão entusiasmados que resolveram voltar para o fundo da caverna para contar aos outros o que eles haviam descoberto. Outra semana de viagem, passando pelos mesmos percalços, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigando com animais bravios, chegaram lá embaixo, reuniram homens, mulheres e crianças e disseram: olha, gente, se nós formos por aqui, será uma semana de viagem, muitos de nós poderemos nem conseguir chegar. Nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigar com animais bravios, mas vale a pena o que tem lá. E começaram sofregamente a descrever o que eles haviam visto. Um falava do calor, outro do sol, dos pássaros, dos animais, do azul dos céus, do verde, das flores. Quando eles terminaram o relato, os mais velhos disseram: coitados, enlouqueceram.
Isso não existe. O que existe é esse fundo de caverna, essa escuridão, onde gerações e gerações vêm se multiplicando, algum animal deve lhes ter mordido, estão tendo alucinações, ficaram loucos. E nessa tribo, a pena para quem ficava louco era a pena de morte e mataram todos os jovens. Gente, a moral da história é uma só. Nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer foram aqueles acomodados e acovardados no interior da caverna em que viviam. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que fosse à frente e falasse qualquer coisa que não fosse fundo de caverna, escuridão, era louco e pro louco a morte. Aquele então que propusesse uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, esse era mais louco e para ele igualmente a morte. Gente, agradecendo vocês pelo convite, cumprimentando a revista Automotivo, cumprimentando vocês por terem vindo até aqui, eu queria dizer o seguinte: vocês podem achar que eu estou louco, vocês podem me matar, mas a realidade e verdade de que o futuro do Brasil é muito maior que o seu passado e que o seu presente. A realidade e verdade é que nós ainda temos pela frente uma verdadeira loucura de consumo. Nós estamos muito longe, principalmente na área de vocês, de qualquer ideia de mercado maduro. A realidade e verdade é que é possível a gente ter uma empresa voltada para o caixa e com caixa prestar um atendimento excelente, com caixa poder cumprir o que prometer, com caixa fazer melhor publicidade, com caixa ter gente melhor comigo, porque eu vou pagar um salário melhor, com caixa negociar melhor com fornecedores, às vezes pagando à vista, às vezes pagando adiantado, né, com credibilidade. Tudo isso, gente, é possível. A realidade é verdade que é possível a gente ter uma família que vale a pena ser chamada de família. A realidade é verdade que é possível você acordar de manhã como industrial, como distribuidor, como varejista, como representante, olhar no espelho e ter orgulho da imagem que vê, do ser humano que vê, do pai que vê, da mãe que vê, do esposo que vê, da esposa que vê, do filho que vê, do profissional que vê. Tudo isso é possível e tudo isso é verdade. Só tem duas coisas. Primeiro, gente, é preciso querer. E querer é uma coisa estranha, né? Porque só eu posso querer por mim, eu não posso querer por ele não pode querer por ela não pode querer por ela. É preciso arrancar, gente, de dentro de cada um de nós, aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe dentro de cada um de nós, acordar essa pessoa, dar umas palmadas nela, fazer essa pessoa voltar a querer. A gente anda perdendo a vontade de querer. E quando a gente perde a vontade de querer, a gente perde a razão de viver. Primeira coisa, é preciso querer. Lembrem que a liberdade, maior atributo do ser humano, não é um atributo da inteligência, é um atributo da vontade. A inteligência não é livre, ela é criadora. Já diziam os pré-socráticos, né? Se eu souber que fogo queima, ou experimentar que fogo queima, não há como a minha inteligência me dizer que fogo não queima. Ela não tem essa liberdade. Mas, embora eu saiba que fogo queime, se eu quiser eu coloco a mão no fogo e deixo queimar. É a vontade que é livre, é preciso voltar a querer, a dominar. Dominar vem de dominus, a dominar a vontade, a se empurrar para frente. Muitos de vocês que estão aqui hoje só decidiram vir na última hora. Eu não vou, não aguento, eu não vou. Mas quem veio aqui, pode reparar, vocês se empurraram para frente. Vocês não perguntam, quero ou não quero, vou ou não vou, vocês vão. E isso é importante, é preciso querer. E qual é a segunda coisa? É preciso que a gente nunca se esqueça e nunca se iluda, que como quase tudo na vida será sempre uma semana de viagem. Passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades, e quando você chegar lá, vão chamar você de louco. Muita gente vai querer matar você, sua concorrência vai querer matar você, mas nunca se esqueça que vale a pena o que tem lá. Gente, se vale a pena o que tem lá, vale a pena o quê? Primeiro, querer, e segundo, viajar.
Viajar em sentido filosófico, né? Eu dava aula de antropologia filosófica, que eu dou aula, não é pegar a estrada. Viajar é se desinstalar, viajar é caminhar, viajar é sair, é aprender, é ensinar e aprender, é trabalhar em time. Gente, a única coisa que um velho professor pode desejar a vocês neste começo aqui, né, de encontro, é o seguinte: queiram muito essa viagem e boa viagem, porque nunca se esqueçam que vale a pena o que tem lá. E como exercício final, vou pedir a vocês que de pé desejem boa viagem à pessoa do lado de vocês. Obrigado, gente, sucesso. Obrigado.